E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente falar um pouco sobre a carreira do nosso novo técnico, né, Paulo Pessolano, recentemente anunciado aí como o treinador do Cruzeiro para essa temporada 2022. E eu vou separar esse vídeo em dois momentos basicamente. Primeiro eu vou falar do desempenho do Pessolano nos clubes que ele trabalhou, posteriormente a gente fala um pouco sobre as ideias táticas dele e as diferenças, pelo menos nos trabalhos no Liverpool e no Pachuca. Porque o trabalho dele no Torque lá na temporada 2017, que foi na segunda divisão uruguaia, eu sinceramente não consegui achar material para poder analisar. É muito difícil achar vídeo de lance, de gol, achar qualquer coisa. A única coisa que eu consegui foi a tabela da competição, em que o Torque foi campeão e com o pé nas costas, tá? 28 partidas com 16 vitórias, 48 gols marcados e 9 pontos de vantagem para o segundo colocado, que foi o Atenas. E quem olha para o Torque hoje, né, que é um time que faz parte do grupo que é detentor do Manchester City, do New York City também, pode achar que o Pessolano teve ali um elenco estrelado que subiu facilmente porque tinha grandes jogadores. Não era o caso, tá? Até porque foi durante esse ano de 2017 que o Grupo City fez a compra do clube uruguaio. Então os investimentos em estrutura, em atletas, tudo isso ficou um pouco mais pra frente a partir do momento que esse time do Pessolano esteve na primeira divisão uruguaia, tá? E só pra pontuar uma coisa interessante, o Pessolano terminou a carreira de jogador no Torque em 2016 e na temporada seguinte virou técnico. No elenco do Torque, o único jogador de maior destaque que a gente pode falar é o Tati Castellanos, que atualmente está jogando no New York City. O Palmeiras está doido para trazer, tem tempo, mas ele era um reserva lá no time do Torque e marcou apenas 2 gols em 11 partidas na campanha. E para o início da temporada 2018, o Pessolano aceitou o convite do Liverpool, também clube uruguaio, onde ele também jogou e foi inclusive capitão. O campeonato uruguaio é dividido em turnos. No Apertura, que foi jogado no primeiro semestre, o Liverpool do Pessolano ficou em 5º lugar com 27 pontos. E para efeitos de comparação, na temporada anterior o time tinha ficado em 12º, então ele conseguiu melhorar bastante o desempenho. Antes do Clausura, que seria o segundo turno, os uruguaios disputam lá um torneio intermédio, em que dividem as 16 equipes em 2 grupos, fazem ali um turno único de 7 partidas e o campeão de cada grupo se enfrenta. Em 2018, o Liverpool não foi bem, terminando em 6º lugar. E no Clausura, que seria o segundo turno, que acaba sendo um terceiro turno na prática, de novo o Liverpool ficou em 5º. Não teve uma pontuação tão alta quanto no primeiro turno, mas ainda assim representou uma evolução em relação à temporada anterior, que o time tinha terminado em 11º. O artilheiro do Liverpool nessa temporada 2018 foi Federico Martínez, que marcou 13 gols na temporada. No Apertura 2019, o time teve uma queda de desempenho e terminou apenas em 8º lugar com 20 pontos. Uma campanha de meio de tabela mesmo, né? Fiel da balança ali, 5 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e saldo 0. O grande momento da temporada, e a gente pode até dizer o grande momento da carreira do Pessolano como treinador até agora, foi o torneio intermédio. O Liverpool deu um pouco de sorte porque caiu no grupo B longe de Nacional e Peñarol, que acabaram se matando lá no grupo A. Então dos 7 jogos o Liverpool ganhou 6 e perdeu apenas 1, foi o campeão do grupo B e enfrentou o River Plate na decisão. O jogo terminou empatado em 2-2 e o Liverpool ganhou nos pênaltis com o Ustari sendo o herói.
clausura, né, o turno que fecha o campeonato, o Liverpool melhorou um pouquinho em relação ao primeiro turno, ficou em 7º lugar com 21 pontos. E nesse ano os uruguaios adotaram uma tabela unificada aí, somando todos os 3 turnos da competição, tá? Então o Liverpool ficou em 5º lugar, principalmente por causa da boa pontuação que conquistou no torneio intermédio. O artilheiro do time na temporada 2019 foi o Inácio Ramírez, que marcou 23 gols durante todo o ano. Atualmente ainda é jogador do Liverpool, está emprestado lá no Saint-Étienne da França, e se aparecesse aqui no Cruzeiro eu ficaria muito satisfeito. No início de 2020 o Pessolano acerta com o Pachuca, tradicional clube mexicano. Estava em 11º lugar, que é uma posição que qualifica o time para os mata-matas quando houve a pandemia. Então, em vez das tradicionais 17 rodadas, foram disputadas apenas as 10 primeiras, até que o futebol parou, e o Pessolano perdeu o grande jogador do time, tá? O Franco Jara, atacante, tinha 8 gols em 11 partidas com o Pessolano no comando, mas o contrato dele com os mexicanos terminou no meio de 2020 e ele optou por jogar no Dallas dos Estados Unidos, e o treinador não encontrou mais um homem-gol. Para o início da temporada 2020-2021, torneio Apertura, que foi jogado aí no segundo semestre de 2020, o Pachuca terminou em 9º lugar com 25 pontos. E por que eles se qualificaram para o mata-mata? Porque o playoff lá no México é um pouquinho diferente, tá? Os 4 primeiros times na classificação, eles já estão nas quartas de final. Quem fica entre 5º e 12º lugar vai para a disputa de um playoff, que seriam oitavas de final, confronto em jogo único. Assim sendo, o Pachuca sapecou 3-0 no Santos Laguna, mas nas quartas de final foi superado pelo Pumas e caiu fora. No primeiro semestre de 2021 foi jogar o Clausura, né, o segundo turno do campeonato, e novamente o Pachuca não andou entre os favoritos, terminou em 8º lugar com 23 pontos e foi pro playoff. Nas oitavas de final passou muito bem pelo Chivas, vencendo por 4-2, passou também pelo Monterrey nas quartas de final, vencendo no agregado por 3-2, mas caiu na semifinal frente ao Cruz Azul num confronto muito equilibrado. O artilheiro do time nessa temporada foi o Roberto de la Rosa, cria da base do clube inclusive, que marcou 8 gols em 35 partidas. E agora no segundo semestre de 2021, o Pessolano comandou o Pachuca na disputa do Apertura, e dessa vez o trabalho não trouxe bons resultados. O Pachuca ficou apenas em 15º lugar, com só 4 vitórias em 17 rodadas, consequentemente fora do mata-mata, né, e o Pessolano acabou demitido. E o artilheiro do time nesse período foi o meio-campista Vítor Guzmán, que marcou 3 gols na temporada. E falando um pouquinho da questão tática, esse aqui foi um time base do Liverpool durante a passagem do Pessolano. Alguns nomes foram mudando, mas uma plataforma tática que ele utilizava muito era um 4-3-3, contando muito com o apoio dos laterais. Aqui eu vou colocar o Cândido e o Rosso, né, mas abrindo muito Cáceres e Romero, utilizando o goleiro aqui para iniciar a saída de 3. O Bava é o titular dele em 2018 e até meados de 2019, quando ele contrata o Ustari, né, um goleiro argentino que ele inclusive levou lá para o futebol mexicano. O Ocampo, que é um meia canhoto, se aproximava muito para tentar construir jogadas aqui por dentro com o Figueiredo, o Guastavino, o Martínez se aproximando aqui do Ramírez, né, formando uma dupla de ataque muitas vezes. Esse jogador aqui, o Guastavino, inclusive deixa o clube durante a temporada 2018, vai jogar no Santa Fé, e ele acaba aproveitando o Ocampo mais por dentro como um meia. O Acunha, por exemplo, é o atacante escolhido para jogar a final do intermédio, quando eles conquistam o título. E muitos jogadores jovens são lançados ou ganham projeção com esse treinador. Por exemplo, o zagueiro Cáceres, que atualmente está no América do México. O Acevedo, que está jogando nos Estados Unidos, é um volante muito importante para iniciar jogadas, um cara tecnicamente muito bom. O Rosso também é um lateral muito jovem. O Cândido, que chega nem tão garoto assim, mas se destaca no Liverpool, tanto que agora está no Nacional. O Ocampo, que foi jogar no Chile. O Martínez, que rodou pela Argentina, México. O Ramírez, que está jogando na França. Muita gente se projetou nesse time. Já no Pachuca, a gente viu algumas variações, tá? O Ustari, por exemplo, é um goleiro que ele levou do Liverpool pro Pachuca, um cara que tem uma qualidade muito boa para sair jogando. Aqui ele tem o Murillo, que é um zagueiro canhoto, e o Cabral, que é um zagueiro destro que passou pelo futebol espanhol. Mais uma vez dá muita liberdade para os alas, né? Seja o Álvares ou o Jairo Moreno, que foi uma contratação nessa temporada que nem conseguiu render tudo aquilo que o Pessolano esperava. Foi uma aposta cara, é um jogador que oscilou até aqui, e muitas vezes o Moreno ofereceu uma questão interessante, que é ser um ala que vem por dentro e o Hurtado ataca
ataca o lateral, enquanto o Álvares, que normalmente era o ala pela direita, fazia esse trabalho de dar profundidade pelo outro lado. O Renato Ibarra, até o Mosquera, que são pontas direitas de ofício, não conseguiram convencer, se firmar no time, e por vezes o treinador colocava um outro meio-campista como o Luis Chaves, às vezes até o De La Rosa como um outro atacante, porque o Ibáñez, que é um jogador que foi contratado junto ao Atlético de Madrid e havia a expectativa de ser o homem-gol pro time, como o Rara tinha sido lá atrás, ele não conseguiu vingar. Mas quando a gente olha os mapas de movimentação do time, né, esses jogadores de meio campo voltam muito para iniciar jogadas, aparecem pelas pontas também, são caras que têm um papel chave no time dele, e nessa reta final, que as coisas não estavam caminhando tão bem assim, o Pesolano chegou até a fazer teste com o time atuando com 3 zagueiros. Ele normalmente colocava o Herrera para atuar pelo lado direito, o Murillo por dentro e o Cabral, que é um zagueiro destro, pelo lado esquerdo, é um cara que tem uma qualidade de passe um pouco diferente. E o Jairo Moreno, que é lateral esquerdo, inclusive, com passagem pela seleção, muitas vezes ele vinha jogar como um meio-campista de fato, um volante iniciando jogadas, enquanto o Guzmán e Sanches tinham um pouco mais de liberdade. E eu achei interessante isso, né? É um treinador que, quando as coisas não estão caminhando bem, ele tenta experimentar o jogador numa posição diferente, ele realmente tenta fazer o cara dar certo. O que faz do treinador um gênio quando tudo dá certo e faz dele um imbecil se o time perder. Mas gostei bastante da aposta porque deixa claro pra mim que o Cruzeiro tá tentando fazer alguma coisa diferente, né? E os treinadores aqui do futebol brasileiro, o que cada um vai entregar, a gente já sabe mais ou menos. É um jogo de retranca, de contra-ataque. E como a gente tá no início de temporada, tem um tempo aí pro técnico treinar, entrosar o time durante o campeonato estadual, eu acho que o Pesolano pode sim, se conseguir passar as ideias de jogo dele pros jogadores, né, fazer um bom trabalho e o Cruzeiro subir de divisão no final da temporada. Aí você pode questionar, mas Emerson, ele não conseguiu ganhar o campeonato uruguaio. Gente, o Liverpool é um time tradicional, mas é um time que não tem condição, por exemplo, de competir financeiramente com o Peñarol e Nacional para ser campeão. E ele deixou um legado muito interessante de revelação, de prospecção de jogadores lá no Liverpool, tanto que nessa última temporada eles conseguiram ganhar o Clausura. Corrigindo, não foi na última temporada, foi em 2020 que o Liverpool ganhou o Clausura, mas com uma base de jogadores que foi desenvolvida pelo trabalho do Pesolano. Acho que deu para tratar nesse vídeo como foi a trajetória do Pesolano até chegar ao Cruzeiro e um pouquinho de aspectos táticos, mas é aquele negócio, gente. Cada trabalho é um e a gente tem que ver o que é que ele vai fazer no campo a partir dos jogadores que ele tem disponíveis aqui. Que foi algo que ele falou naquela entrevista ao Futuro, inclusive, né? Que ele gosta de se adaptar aos atletas que ele tem no elenco. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e usar os comentários para deixar suas opiniões, quais as suas impressões sobre essa chegada do Pesolano, trabalhos anteriores, o que é que você imagina que ele pode fazer aqui no Cruzeiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!